É do Edson, né? Bom, eu sei que já a concorrência começa a ser muito grande, porque uma voz interior começa a falar muito alto dentro de você, não é verdade? A voz do seu estômago. Então, eu vou procurar ser objetivo. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 38. Jeremias 38, 6. Achou? Jeremias 38, 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no ato da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, meu senhor, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Amém? Está tudo na sua Bíblia também, né? Tá? Ou só na minha? Na sua também, então está tranquilo. Eu tenho uma expectativa de que nós vamos viver na nossa geração o maior avivamento da história da humanidade. Eu realmente espero derramar do Espírito Santo sobre a terra como nunca houve antes, nem mesmo em Pentecostes. E essa minha expectativa não é fruto só de imaginação e desejo, mas da leitura que eu faço da palavra de Deus. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, eu quero lembrar vocês que Pentecostes é a festa das primícias. Sempre quando Israel começava as suas colheitas, então eles faziam a festa de Pentecostes, para celebrar as primícias, né? E aí eles faziam toda a colheita. E no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, foi um mover tão forte sobre aqueles 120 irmãos ali no cenáculo em Jerusalém, que eles começaram a agir como se estivessem bêbados, literalmente. Os caras estavam embriagados do Espírito. Tanto que quando as pessoas ouviram a barulheira, elas correram para aquele lugar, e a Bíblia diz que elas ficavam assim, dizendo: mas como pode isso? 9 horas da manhã esse pessoal está aqui chumbado. Essa é uma versão super atualizada, né? Esse pessoal está embriagado 9 horas da manhã. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles estavam cheios do Espírito e a aparência deles era de pessoas realmente embriagadas. Eu não sei o que eles estavam aprontando, mas que estavam numa reunião muito normal, não estava não. Né? Você já sabe do que eu estou falando. Então, aí Pedro se levantou para explicar o que estava acontecendo. E Pedro disse: olha, o que está acontecendo aqui não é que esses homens estão embriagados, sendo essa, né, tem 9 horas da manhã, não. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí Pedro cita a profecia de Joel. Só que quando Pedro cita em Atos a profecia de Joel, Pedro faz uma mudancinha assim, sutil na profecia, inspirado por Deus. Pedro diz assim:
O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias que derramarei, Pedro diz, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Pedro está dizendo, o que está acontecendo é um derramar do espírito. Mas o que Joel profetizou não é eu derramarei do espírito. O que Joel profetizou é eu derramarei o espírito. É só uma letrinha. Mas uma letrinha que faz toda a diferença. Depois você confere na sua Bíblia. Se eu pegar essa taça de água aqui e falar, eu vou derramar dessa água sobre você, eu vou derramar parte dela, né? Vou derramar dessa água, vou derramar uma parte. Se eu falar, vou derramar essa água, pronto, vou derramar tudo. E eu creio, irmãos, que Pentecoste é somente as premissas, é o derramar de parte. Mas a promessa ainda está por se cumprir, em que Deus derramará o seu Espírito sem medida sobre toda a terra. Todos, sabe, os servos, as servas, os jovens, os velhos, todos cheios do Espírito, em todo lugar que se clamar pelo nome do Senhor haverá gente salva. Eu creio nisso, e eu creio que isso é o grande derramar que vai levar a igreja a sua maior colheita e preparar a igreja para a volta do Senhor Jesus, que se aproxima velozmente. Amém? E nós dizemos Maranata. Muito bem. Então, quando isso acontecer, ao invés de Deus levantar alguns grandes pregadores, eu acho que a época dos grandes pregadores, dos pregadores das multidões, dos caras famosos, eu acho que essa época está passando. Quiser aproveitar, faz agora, porque daqui a pouco não vai ser mais a época dos grandes pregadores, vai ser a época do corpo de Cristo. Não vai ser um ou outro super-homem da fé manifestando o poder do Espírito Santo, mas vai ser a igreja toda. Amém? Os jovens, os velhos, enfim, os novos, muita gente curando os enfermos, profetizando, falando em nome de Deus, produzindo sinais. Eu posso, assim, ouvir um amém para essa profecia? Eu creio de todo o meu coração que isso vai acontecer. E sabe onde estão a maior parte dos profetas que Deus usará nesse grande avivamento? Sabe onde? Talvez você pense, somos nós, pastor. Estão aqui. Mas não. Deve ser certo que Deus usará a todos vocês, mas a maior parte dos profetas que serão usados nesse avivamento final, agora eles estão no fundo do poço, estão atolados na lama, estão vivendo aí fora, adulterando, prostituindo, provando drogas, mentindo, enganando suas famílias, roubando, matando gente. No fundo do poço. Te choca essa visão? Porque, como eu falei ontem, nós somos muito preconceituosos. Nós temos dificuldade de olhar para os de fora e enxergar profetas. De olhar para os de fora e enxergar ovelhas, filhos de Deus. Né? Como eu brinquei ontem, a oração do líder de célula, né? Senhor, obrigado aqui porque o Senhor trouxe esse ímpio, esse pedido. Esse nível, a gente chama o cara de tudo que não presta, menos servo de Deus, profeta, porque nós não temos essa visão. Como que ele é profeta se ele está mergulhado na lama? Como que ele é profeta se ele vive essa vida descarada que ele vive lá? Mas ele foi jogado na lama, não foi voluntário. E eu li esse texto aqui porque esse texto é uma inspiração. Ele tem dois personagens principais. Dois personagens. Um é o profeta Jeremias, que foi jogado no fundo do poço, que atolou na lama, apesar de ser profeta, e que morreria lá, naquele poço. Ele foi jogado lá para morrer. Se Jeremias morresse, ele nunca profetizaria todas as profecias que ele profetizou depois disso. O ministério dele estaria acabado ali. Ele foi lançado pelos seus inimigos. Ele apanhou e foi jogado lá. Morreria ali. Então, Jeremias é
uma representação desses profetas que estão na lama. Talvez eu esteja falando do seu irmão, do seu cunhado, daquele colega de trabalho seu, que tanto você se encontra toda hora, mas que vive uma vida desgraçada. E você nunca pensou nele como um profeta de Deus que precisa ser resgatado. O outro personagem dessa história é um homem muito admirável, chamado Ebed-Meleque. Olha o nome dele. Você já prestou atenção nesse personagem? Aliás, não sei se tem alguma mulher grávida aqui. Se você estiver procurando um nome para pôr no filho, olha aqui. Uma bonita Ebed-Meleque. Não acha não? Vocês aqui, né? Nós baianos, né? Porque eu faço parte da turma. Vocês gostam de nomes diferentes, não é? Inventar um negócio diferente, assim, que ninguém tem, só o seu filho. Ebed-Meleque, que tal? Não soa bem, não? Bom, mas o que eu quero com essa ministração é que você assuma essa identidade. Se quando a gente terminar, você sai por aquela porta dizendo assim: sou Ebed-Meleque, para mim tá bom. Amém? Sabe o que significa Ebed-Meleque, esse nome? Ele tem um significado literal. Ebed-Meleque significa servo do rei. Tem algum servo do rei aqui? Você é Ebed-Meleque, servo do rei. Mas não era só o nome, na verdade o nome dele tinha tudo a ver com a sua natureza. Ele era um etíope, ele nem era do povo de Israel. Mas esse homem foi fundamental, porque ele foi um instrumento que Deus usou para tirar o profeta da cisterna. Assim como Deus quer que nós nos tornemos Ebed-Meleque, servos do rei, que vão tirar da cisterna os profetas que estão atolados na lama, gente que está morrendo, sabe, ao redor dessa cidade, da sua cidade, de onde você serve ao Senhor, há muita gente que está desesperada, clamando por socorro. Se você tiver um pouco de discernimento, você vai ouvir os gemidos dessas pessoas, e elas morrerão ali, desgraçadas, se não houver quem se importe com elas. Ebed-Meleque foi um instrumento de Deus. Eu quero mostrar para você por que ele foi tão importante na história de Jeremias. Em primeiro lugar, queridos, porque Ebed-Meleque incomodou-se com o estado de Jeremias. Nos versículos 7 e 8 diz assim: ouviu Ebed-Meleque, o etíope, o eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei. Ele se importou, ele ouviu uma notícia. Veja bem, ele tinha uma situação de vida confortável. Onde vivia Ebed-Meleque? Vivia na casa do rei. E não há um lugar melhor para se viver do que na casa do rei, você concorda? Alô? Nós vivemos na casa do rei é abundância, na casa do rei é segurança. Aqui nós desfrutamos não apenas das benesses do rei, das iguarias do rei, mas nós desfrutamos da presença do rei. Ô, coisinha boa na vida é ser crente, você não acha? É maravilhoso ser crente. Aqui nós somos supridos, amados, sustentados. Mas nós não podemos permitir que o conforto da igreja, que o conforto do palácio, que o conforto da casa do rei nos torne pessoas cínicas. Eu uso muito essa expressão, não é? Nos torne pessoas insensíveis. Ebed-Meleque poderia dizer: eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo lá fora, eu não tenho nada a ver com Jeremias, ele que se vire. Mas não, apesar de viver uma circunstância confortável em sua vida, ele se incomodou com a notícia de que o profeta estava na lama. E ele se incomodou, não como a gente se incomoda às vezes. Você chega em casa, liga a televisão lá às 6 horas da tarde, naqueles programas sanguinários de notícias que só conta tragédia, quase que pinga sangue no tapete da sua sala. E de vez em quando você vê uma barbárie, sujeito, estuprou, matou, não sei o quê. Você fica ali na frente da televisão e fala: que coisa horrível. Até que esse mundo vai parar. Mas não faz nada. Não é? Não
faz nada, simplesmente lamenta. Queridos, Deus está precisando de servos e servas que se importam, de servos e servas que não apenas percebem a desgraça das pessoas, mas que se incomodam com a desgraça. Homens e mulheres que têm, eu estou reenfatizando algo que já falei aqui, que tem um coração de compaixão, que não conseguem ver o sofrimento do outro sem sofrer também, sem se sentir parte da história. É essa a igreja que Deus quer levantar nesses dias. Por isso nós precisamos permitir que o Espírito faça um transplante de coração, que o Espírito Santo nos converta às pessoas às quais nós somos enviados. Um dia Deus mandou Jonas a Nínive, uma grande cidade, 120.000 pessoas, que estavam perdidas, um povo terrível, violento, mas Deus queria salvar aquele povo, e Deus mandou Jonas falou, esse povo não confia. Pegou a direção contrária, foi para Tarsis. Você sabe a história de Jonas, né? Quer dizer, era um profeta que, em nome de Deus, que tinha um chamado, mas cujo coração não tinha se convertido ao povo do seu chamado. Ele queria Deus, mas ele não queria o povo que Deus amava. Ele teve que ser cuspido, vomitado no propósito. Um peixe teve que jogar Jonas de volta, e mesmo assim ele foi mal-humorado. Teve uma hora que ele ficou lá num monte ao redor de Nínive, esperando ver o que ia acontecer. E quando, Deus falou assim, deixa eu dar uma sombrinha para o meu servo aqui, fez crescer uma planta, fez uma sombra, ficou bem ali, daí Deus mandou corta a luz dele. Né? Na hora que aquele bichinho foi lá e fez morrer aquela planta, e o sol esquentou a moleira dele, o Jonas começou a reclamar, e Deus chegou para ele e falou, meu filho, Jonas, seja razoável. Deus usa essa palavra, seja razoável. Você está reclamando porque uma árvore, uma planta foi destruída? Não terei eu misericórdia de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a direita? Em outras palavras, Deus estava dizendo, Jonas, se converta. Esse povo aí que você queria ver destruído é o povo que eu amo. Você não é melhor do que eles. Converta o seu coração. Deus precisa converter o nosso coração. Nós precisamos entender que o chamado não é apenas para desfrutar, o chamado é para ministrar. A primeira vez que Jesus publicamente foi a uma sinagoga, quando ele já havia começado o seu ministério, depois de ter ido ao Jordão, ser batizado por João Batista, e passou 40 dias em jejum buscando a Deus, e ele saiu dali, ele foi para Cafarnaum, sua cidade, onde ele vivia naquele tempo. Ele entrou na sinagoga, naquele dia ele procurou o livro de Isaías, entre todos os livros que estavam lá, ele abriu aquele rolo, procurou a passagem certa, e ele leu. Ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para pregar boas novas aos quebrados de coração, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar que chegou o tempo do Senhor. E aí Jesus leu aquela passagem, fechou o livro e disse, hoje se cumpriu essas escrituras. Eu estou aqui não apenas para ser ungido, mas eu sou ungido para um propósito. Amados, nós somos ungidos aqui no palácio, na casa do rei, nós somos cheios do Espírito Santo, mas isso tem um propósito, é que nós sejamos sal e luz lá fora, que nós nos importemos com as pessoas. Nós não podemos ser como aquele sacerdote, aquele levita da história do bom samaritano, que dizia a palavra, né? A história que Jesus contou, que eu nem sei se era uma parábola, eu acho às vezes até que era uma história mesmo. E Jesus disse que um homem foi assaltado, foi espancado, estava sendo morto, jogado à beira do caminho, e de repente descia de Jerusalém para Jericó um sacerdote. E vendo, passou de lá. E depois descia um levita, e vendo, passou de lá.
Ou seja, eram religiosos, eram pessoas que estavam vindo da igreja, não é? De Jerusalém para Jericó, mas não estavam nem aí para o que estava acontecendo à beira do caminho, não sentiam pelos profetas, e de repente passa aí um samaritano, que nem pedigree religioso tinha, mas tinha coração. Aquele homem desce da sua cavalgadura e se importa, e ajuda o ferido, e derrama sobre ele azeite, coloca sobre o seu animal e levam para uma estalagem. Jesus estava dizendo: é assim que eu quero meu povo, gente que ama o seu próximo. Amém? Então Ebed-Meleque começa se importando. Ele ouve a notícia e ele fala: tem que fazer alguma coisa. Amado, você não pode mais ficar só reclamando daquele vizinho que bate na mulher, que perturba o seu domingo. Você precisa se perguntar: o que eu posso fazer para mudar isso? Como eu posso ajudar? Amém? E uma vez que ele se importou, que ele sentiu, o que ele faz? Ele parte para a prática. Vou fazer alguma coisa. Quando você decide fazer alguma coisa para tirar alguém do pecado, da lama, da escravidão, querido, você precisa entender que você vai entrar numa guerra, ok? Não se salva gente. Você não pode ser um salva-vidas se você não tiver uma visão de batalha espiritual. O que Ebed-Meleque faz? Ele sai assim desvairadamente: vou tirar Jeremias de lá. Não é essa a primeira coisa que ele faz. Se você prestar atenção no texto, no versículo 8, diz assim: saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. E ele vai interceder diante do rei. O rei, no caso aqui, é o rei Zedequias, nem era um grande rei, mas nós não, nós temos um outro rei que é muito bom, né? Mas o que eu quero dizer é que quando você se dispuser a salvar vidas, você precisa entender o papel da intercessão, o papel da oração. Você não pode ir assim de peito aberto, porque as pessoas não estão na condição que estão porque simplesmente elas querem. Não, existem demônios. Jesus comparou a nossa vida, a vida das pessoas, como casas que são guardadas por um valente. Há demônios que funcionam como valentes, que dizem assim: essa casa aqui é minha e aqui ninguém vai entrar. Eu sou radical ao ponto de dizer o seguinte: me desculpe se você não crê assim, tudo bem, é uma percepção minha. Toda pessoa que ainda não se converteu está debaixo de algum tipo de regência demoníaca. Você fala: não, pastor, você exagerou, tem gente que é gente boa. Tudo bem, tem uns caras aí que é o próprio capeta em pessoa, mas tem outros que não. Eu tenho um vizinho lá, pastor, que o cara é gente fina demais. Olha, ele é melhor que muito crente que eu conheço. Não interessa. Talvez o que muda é o tipo de valente que está sabe, guardando a vida dele. Imagina o seguinte: você tem qualquer semelhança será mera coincidência. Você tem dois vizinhos, tá? Um vizinho é esparrento, barulhento, brigão, sabe? Aquele que quando ele chega na esquina, o som do carro dele já começa a tremer tua casa. Conhece esse? Não? Ele perturba mesmo. Ele, né, assim, você nem mexe com ele, porque ele é meio valentão, de vez em quando desce a mão na mulher. Ele é desse jeito. Você tem outro vizinho que é quietinho, você não sabe nem o nome dele, para dizer a verdade. Ele não põe a cara de fora. Quando ele sai, já sai com o vidro do carro fechado, assiste filme, né? Discreto, parece até pacífico. Mas você quer testar? Tenta invadir a casa dele. Tenta entrar na casa dele e falar: ó, cheguei aqui que eu vou tomar conta dessa casa, que você vai ver a valentia dele. Assim acontece. Às vezes há demônios que agem na vida das pessoas com violência, né? Fazem com que a expressão das pessoas seja uma expressão ruim, mas há outros demônios que eles são diplomatas, eles
eles vão mais pela justiça própria, aquele sujeito que fala assim, nunca fiz mal a ninguém, graças a Deus, para estar perdido do mesmo jeito. E quando você vai salvar pessoas, você vai ter que enfrentar demônios. Você vai ter que enfrentar a guerra espiritual. Na verdade, você vai provocar a guerra espiritual. Porque vai entrar numa terra que não está desocupada. Então você precisa se revestir. Você precisa interceder. A oração precede a conquista sempre. Diga, a oração precede a conquista. Nós, por exemplo, quando vamos fazer casas de paz, nós passamos a nossa igreja pelo menos um mês orando. Jejum e oração, nós vamos para, as entradas da cidade, nós vamos para os montes ao redor de Ribeirão, e nós oramos, e nós fazemos vigília, e nós jejuamos, porque nós sabemos que entrar naquelas casas vai ser uma guerra, não são casas desocupadas. Tem valentes lá que precisam ser amarrados. Então a oração, a intercessão é fundamental. Ebed-Meleque vai à presença do rei, e ele não apenas conta como está o profeta, mas ele pede ao rei cobertura. Amém? Então guarda isso, eu estou te ensinando a resgatar profetas da lama. E sabe qual é a boa notícia, irmãos? O rei está interessado em que nós resgatemos os profetas. Quando o rei Zedequias ouviu a queixa, a lamentação de Ebed-Meleque, o rei disse: vá logo antes que ele morra. Essa é a palavra de Deus para você. Vá, corra. Você lembra da palavra do início do encontro aqui? Na sexta-feira? Na quinta, né? Vai começar mesmo? Quinta, né? Você é a carta, você tem que chegar lá antes que ele morra. Então tem urgência, vá logo. Deus está nos mandando, e quando Deus nos manda, Ele nos respalda, amém? Ele nos reveste do Espírito Santo. Mas olha, o rei disse o seguinte, versículo 10: então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Toma contigo daqui 30 homens. Tem uma tradução que diz 3, né? Tem uma confusão de tradução, né? Normal, mas não importa se é 3 ou 30. Eu até gosto mais da tradução que fala 30, porque eu fico pensando, caramba, se precisaram ter 30 sujeitos para içar o Jeremias daquela cisterna, significa que o Jeremias era gordinho. Então, não é bíblico ser profeta gordinho. Não é verdade, irmão? Eu prefiro 30, porque pelo menos me deixa com a consciência mais tranquila. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que os resgatadores de profeta, eles precisam trabalhar em equipe. Diga equipe. Amado, para nós tirarmos vidas do inferno, da lama, do poço, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Aliás, no reino de Deus tudo funciona em equipe. Deus nunca enviou ninguém sozinho, nunca. Procura na sua Bíblia aí Jesus enviando alguém sozinho para fazer a coisa mais simples. Nada, Ele sempre enviava as pessoas em equipe, porque isso é um princípio, é o princípio da cooperação. Deus nos criou, amados, para a unidade, para a cooperação. Imagina, o Senhor criou o homem, colocou naquele cenário maravilhoso, a terra era perfeita antes do pecado. Aí Deus criou Adão, colocou lá no meio daquele paraíso, coisa linda, maravilhosa, riqueza de todo lado. Cada dia que Deus preparava uma coisa, Ele olhava no fim do dia e falava: uau, está ficando muito bom, está muito bom, está muito bom, está muito bom. Mas quando Deus criou o homem, e Ele deu 2 passinhos para trás, assim, e viu Adão lá no meio daquele paraíso lindo, Deus falou: tá bom, não, faltando alguma coisa, né? Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só, farei uma ajudadora, que ele seja idôneo, confiável, né?
Eu tenho, inclusive, uma teoria sobre isso. Eu vi uma versão, achei interessante. Diz que Deus não posso olhou para Adão e falou: Adão, você está meio posso ir até ele agora, não. O que há? Ele não está aqui, não. Adão não quis Estou falar. ocupado, eu estou ocupado. Aí Deus falou: Adão, vou dar um jeito. Olha, eu vou criar uma mulher para você. Aí o Adão já gostou, né? E Deus falou assim: olha, eu vou fazer uma mulher perfeita para você. Ó, não vai ter TPM. Adão, ela não apenas não vai ficar disputando com você a televisão no dia do jogo do seu time, como ela vai sentar do seu lado e torcer para o seu time. E foi falando, o Adão foi animando, mas chegou uma hora que ele ficou meio desconfiado. Ele falou assim: mas Senhor, quanto vai me custar essa mulher? Aí Deus falou: olha, vai te custar uma perna e um braço. Aí disse que o Adão pensou, falou: Senhor, o que dá para o senhor fazer com a costela? Fala a verdade, irmão, para uma costela tá bom demais essa aí, né? Com TPM, torcendo pro outro time, tudo bem, vai, tá bom, foi só uma costela. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando Deus olhou para a estrutura do homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Isso não diz respeito apenas à mulher, ao casamento, mas diz respeito a uma construção, uma estrutura que há em nós. Nós precisamos de cooperação. O Adão ficava lá procurando, companhia. Nós fomos feitos para cooperar, não para competir. Nós temos que parar de competir. Competição é fruto do pecado. Foi depois que entrou o pecado que os homens começaram a competir. E logo nós vemos Caim matando Abel, porque achavam que ele era concorrente. Não, no reino de Deus não existe competição. Você não foi chamado para ser melhor do que ninguém. Você foi chamado para ser fiel. Alô? Amém. Diga: eu não fui chamado para ser melhor. Eu fui chamado para ser fiel. Porque quando você vai ser melhor, você se compara. E a comparação é uma enrascada. Não se compare. Coopere. Então vamos aprender a andar em equipe, amado. Você que é... Quantos aqui são líderes de célula? Quem aqui é líder de célula? Querido, no dia da reunião da sua célula, ai meu Deus, já célula. Aqui isso mas eu quero. Eu falei para o pastor que eu quero mais. A célula é um peso na pessoa. Vai para frente isso aí, irmãos. Você tem que entender o seguinte: a tua célula não é um peso, não é um jugo. A tua célula é uma equipe de resgatadores e profetas que Deus colocou na sua mão para você treinar. É isso que você tem que ver. E aí você vai animar, você vai ensiná-los a amar a gente. Como? Amando. Trabalhar em equipe. Então toma aqui uma equipe, o Ebed-Meleque, servo do rei, e vai resgatar os profetas. E as células, irmãos, as células não é invenção de homens, isso é coisa de Deus. Quantos concordam? Amém. Eu sou apaixonado pelas células. Se Deus chegar para mim e falar: ó, Danilo, vamos voltar atrás, aqui esse negócio de célula dá muito trabalho. Isso é o seguinte: você vai voltar a ser um pastor de igreja, de programa, vai mandar fechar as células, os grupos discipulados, você vai ficar só pregando para a tua igreja. Aí vai ter dificuldade, vai ter que falar: Deus, então o Senhor tem que me reconverter para o pastor que eu era antes, porque agora eu sou apaixonado por esse negócio. As células são lindas, porque são equipes, são homens e mulheres que se juntam para fazer a obra mais importante na face da terra, que é tirar a gente da lama. É para isso que existe célula. Não deixa a sua célula virar celulite não, viu, irmão? Pelo amor de Deus, fica lá só crente, um enchendo a cara do outro. Daqui a pouco estão brigando, porque não tem mais nada para fazer, vão brigar. Não, a célula tem que,
Onde é que estão os profetas na lama? De onde estão vindo os gemidos dessa cidade? Vamos lá, vamos junto pegar essas pessoas, as casas de paz. O que é isso? É gente trabalhando junta para tirar o profeta da lama. Amém? Você está entendendo o princípio? Então valorize essa estrutura, valorize as pessoas que estão com você, estimule essas pessoas a andarem pela mesma visão que você tem. Vocês vão estar fazendo a obra mais importante que se possa fazer nessa terra. Eles foram então a equipe, não sei se 3 ou 30 que acompanharam Jeremias, mas foi uma equipe. Mas antes, olha o que aconteceu, versículo 11: tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e veste esses trapos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias o fez, e puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no ato da guarda. Então, sabe o que eu entendo aqui, amados? Que para salvar vidas a gente não precisa de muita bagagem, não precisa complicar muito. Tem gente que fica, eu lembro do tempo que, sabe, eu dava tanta Bíblia, tanta coisa, o cara chegava na igreja, a gente fazia isso antigamente, a pessoa se convertia, entusiasmada com Jesus, aí a gente fazia assim: ó, você não sabe de nada, cara, você não sabe Bíblia, você não sabe, fica aí sentadinho, senta aí, vai, você tem que aprender. A gente botava o sujeito lá, ele tinha que passar por todos os processos, curso de catecúmenos, curso de não sei das quantas, de teologia, disso, daquilo, não escreve nada dele. Eu sei que os caras ficam com um cabeção desse tamanho. Aí depois de 2, 3 anos, o cara aprendendo, você chega para ele e fala assim: muito bem, meu filho, agora você sabe a Bíblia, você sabe o evangeliquez, pode ir, vai ganhar os seus amigos. Ele fala assim: que amigo? Não tem mais amigos, eu só conheço crente agora. Só sei falar evangeliquez. É ou não é? E você perdeu o maior potencial da pessoa, que é aquela que ela está no fogo, que ela está apaixonada, que ela tem um testemunho de mudança de vida forte, que ela ainda tem os amigos que estão lá no mundo, mas você fala: não, fica aqui que você não sabe de nada. Você tem que ir uma bagagem primeiro. Aí o cara fica pesadão, cheio de bagagem, não sabe mais ganhar vidas. Não, nós precisamos entender que o ministério de resgatar pessoas é um ministério simples. Qualquer pessoa que tem uma experiência com Jesus pode fazer isso. Jeremias não foi atrás, muito bem, foi resgatar o profeta, onde é que está, sabe, o guindaste, onde é que está a ambulância, nada disso. Ele foi lá, sabe o que ele pegou? Umas roupas usadas, uns trapos, panos velhos, uma corda. Só isso. E jogou lá. Jogou tudo para o Jeremias lá. E falou assim: olha, usa essas roupas, esses panos, para calçar aqui, porque a corda vai pegar nas suas axilas, nós vamos tirar você daí, a gente não quer te machucar mais, você já está machucado demais. Porque o Jeremias apanhou antes de ser jogado lá. Sabe, as pessoas que nós vamos encontrar lá fora, irmãos, elas já estão machucadas. A vida já machucou demais. Os demônios já machucaram demais. E às vezes a gente chega sem misericórdia, cheio de religião, cheio de regra, de As pessoas se assustam, elas são feridas às vezes. Porque nós não entendemos que primeiro nós temos que tirá-las da lama, cheios de delicadeza, para depois formá-las em Cristo. Então, se você tem uma roupa velha, se você tem uns trapinhos, já basta. Você pode ser um resgatador de profetas. Amém? Olhe para aquelas pessoas que estão lá na sua célula, eles nem sabem pregar, mas eles têm uma experiência com Deus. Quem sabe vai chegar para aquele rapaz que está ali fumando maconha na avenida aqui, Passarela do Álcool, né? O nome já é ruim mesmo, né?
E ele vai chegar e falar assim: olha, eu sou uma pessoa digna hoje. Eu já estive aqui com você, lá na boca velha. Eu já fui drogado também. Mas Jesus mudou minha vida. Eu voltei para minha família, minha esposa está feliz. Meu dinheiro não está indo mais com essa porcariada. Vem cá, eu vou te ajudar a sair dessa vida. Às vezes ele não sabe recitar ainda um versículo bíblico, mas ele sabe contar uma experiência, derramar o amor de Deus sobre uma pessoa. Deixa essa pessoa trabalhar, irmão. Incentiva ela. Você está me entendendo? E acima de tudo, vá com esse coração de cuidado. As pessoas são carentes. Eu contei para você agora há pouco daquela irmã, daquela mulher que chegou ferida. Ela chegou, ela não confiava em ninguém. Ela já tinha sido usada pelos demônios, pelos homens. Ela não confiava em ninguém. Estava ferida. Se ela chegasse para mim e falasse: pastor, eu não confio em você, eu olhasse para ela e falasse: minha filha, você acha que você está falando com quem? Eu ia ferir mais ainda. Então eu recebi o golpe e falei: olha, você não pode confiar mesmo, mas anda com a gente. É esse amor. Nós precisamos ser pessoas que amam aquele que está chegando, sabe? Meu pai é fazendeiro. Eu acho que alguns de vocês aqui têm a linguagem da roça, da fazenda também, né? Lá na fazenda eu cresci vendo isso. Às vezes uma res, né, uma vaca, uma ovelha, paria, ela dava cria. E ela, a gente chama, aqui na Bahia a gente chama assim também, lá no Pará a gente fala de enjeitar. Essa vaca enjeitou o bezerro. Você já ouviu essa expressão? Quem já ouviu? Ela enjeitou, ou seja, ela deu à luz, mas ela não quer criar, ela não dá leite. O bezerro chega para mamar, ela sabe que é lá. Às vezes a gente tem que fazer um processo até engraçado, né? Morreu um bezerrinho lá, você vai, tira o couro daquele bezerrinho que morreu, põe em cima do outro que nasceu, que a mãe não quer, e aí a vaca que ficou sem filho, ela sente o cheiro do filho no couro do outro e adota aquele. Já viu isso? Pois é, na igreja tem muito crente que enjeita os seus filhos. Você vai lá fora, traz alguém para a igreja e solta o sujeito aí, fala: te vira. Não pode ser assim, querido. As pessoas precisam ser consolidadas, precisam ser cuidadas, discipuladas. Quem faz isso é você. Contam que tinha um sujeito que ele contava muito que ele era caçador, que não sei o que e tal, e os amigos sempre duvidavam das histórias dele, né? Aí um dia ele chegou para um amigo dele e falou: então vamos para o mato, vamos caçar onça, vamos comigo. E o cara não acreditava nele, falou: então vamos. E foram os dois, se embrenharam no meio do mato, chegaram lá, tinha uma cabana no meio da mata. Ele entrou com um amigo da cidade, que tinha ido para o mato, medroso, só ele. E aí ele falou assim: ó, você fica aqui me esperando que eu vou caçar uma onça. Na hora que eu voltar, você vai ver. E saiu, daqui uns 15, 20 minutos, o amigo dentro do barraco lá, começa a ouvir um barulho, gritaria, galho quebrando, e de repente aquele cara entra pela porta, abre a porta, e uma onça correndo atrás dele. Ele entra no barraco, a onça entra também, ele sai pela outra porta, bate a porta e fala para o amigo: tira o couro dessa aí que eu vou buscar outra. Tem muito crente que é assim: pastor, tira o couro desse aí que eu vou buscar outro. Tira o couro nada, irmão. Tira o couro você. Cuida você. Amém? Você está entendendo? Nós precisamos cuidar das pessoas. Eu acho interessante. Eles tiveram toda a delicadeza. Tenha paciência, amado. De um crente que está em processo de formação, você pode arrancar a casca, mas de um novo convertido, vai com calma, ele está ferido ainda. Ganhe essa pessoa com amor. Seja compreensível. Amém? Eu acho interessante que eles tiraram o Jeremias da cisterna, e diz a Bíblia que eles o colocaram no átrio da guarda. A igreja tem que ter um átrio da guarda. A igreja tem que ter um ambiente que é para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão machucados.
que a gente cuida, defende, porque não pensa que quando você ganha uma vida para Cristo, Satanás desistiu dela. Às vezes nós somos muito tolos, nós fazemos isso aqui para tirar uma pessoa da vida mundana. Depois nós damos bobeira fácil. Você começa a trabalhar com uma amiga sua, jovem, tal, sonhadora, aí ela vem para a igreja, vai para a célula, entrega a vida para Jesus, chorando, foi tocada pela palavra. Gente, não tenha dúvida, ela vai chegar naquele dia à noite, depois do culto, primeiro culto que ela fez, chorou, entregou a vida e tal. Ela vai chegar em casa, aquele namoradinho dela que abandonou ela, trocou por outro, que ela era apaixonada, arriada os 4 pneus por ele. Na hora que ela chegar em casa, esse sujeito, safado, vagabundo, vai ligar para ela. Vai falar assim: não sei porquê, lembrei de você hoje. Senti uma saudade. Vamos encontrar. É assim que acontece, ou não é, gente? O diabo não pega fácil não. Se você não estiver ali em cima, se você não colocar essa pessoa no ato da guarda, se você não cuidar dela, não estiver junto, vai perder. Ela vai passar pela igreja e vai perder de novo. Sabe, Jeremias não podia ficar só, porque ele foi jogado ali por inimigos. Ele precisava ser cuidado, e assim ele foi. E por isso esse profeta pôde continuar profetizando. O ministério dele se estendeu por muito tempo. O meu apelo para você no final dessa minha participação aqui nesse encontro tão abençoado é que você aceite viver todos os dias como um verdadeiro Ebed-Meleque. Amém? Um servo do rei, que está no palácio, que desfruta da mesa do rei, que desfruta da presença do rei, mas que não perde a capacidade de ouvir os gritos que vêm lá de fora, os gemidos, os pedidos de socorro. Às vezes, aquela mulher que você vê, sabe, batendo nos filhos sem piedade, é uma mulher que está apanhando do marido, e você só condena. Às vezes, aquele rapazinho que está roubando, que já roubou inclusive lá a torneira do seu jardim, está fazendo aquilo que está preso no crack, nas drogas. Ele está dominado, está atolado na lama. Se você não fizer alguma coisa, ele não vai roubar só a sua torneira, não. Ele vai morrer. Mas antes de morrer, ele vai dar muito prejuízo para muita gente, quem sabe para você. Então nós precisamos ter um coração sensível, ter atitude, ser pessoas de oração, oração pelos perdidos. Ore por aqueles que você conhece que não são salvos. Ore por eles, ore. Mas não apenas ore, disponha-se a ir. Amém? Levante equipes, que essas igrejas que são apresentadas aqui sejam igrejas de equipes. Equipes de resgatadores e profetas. Amém? Aí você imagina, não é? Daqui a alguns anos, você recebe um e-mail. Daqui a alguns anos, vamos pensar 8 anos, você recebe um e-mail de um missionário lá no norte da África. Esse missionário está escrevendo assim: fulano, Deus está fazendo grandes coisas aqui, através do meu ministério. Desde que eu cheguei aqui no Marrocos, o Espírito Santo começou a me usar sobrenaturalmente. Mortos estão ressuscitando. Muita gente tem sido curada. E esses muçulmanos aqui estão se convertendo aos borbotões. Graças a Deus, o Senhor está me usando muito. Já temos aqui uma igreja de mais de 500 ex-muçulmanos. E ele termina um e-mail dizendo assim: eu dou graças a Deus por aquele dia em que você me buscou atolado na lama, quando eu vivi aquela vida desgraçada, e você se importou comigo. Ainda bem que um servo de Deus
me tirou daquela situação. Já pensou? Porque às vezes você não faz ideia da repercussão do que uma vida que você ganha vai provocar. Vale a pena ser Ebed-Meleque da nossa geração. Amém? Você recebe essa palavra? Amém. Então fique em pé. Todos vocês, venham aqui para frente aqui. Eu quero terminar orando com vocês. Amém? Chega perto do altar aqui. Se alguém puder me ajudar, só no teclado aqui. Só no teclado. Mas nós vamos orar para que Deus nos dê um coração de Ebed-Meleque. Amém? Você já entendeu, né? Você assume? Esse é o seu nome? Ebed-Meleque, servo do rei. Servo do rei, homem, mulher que se importa, que se compadece, que tem atitude, que se move, que trabalha em equipe, que faz a obra completa. Amém? Vem para cá, em nome de Jesus. Eu queria que você pedisse para Deus, nessa manhã, destampar os teus ouvidos. Queria que você começasse a orar dizendo: Deus, abre os meus ouvidos, Senhor, para ouvir os gemidos que vêm das cisternas, para ouvir os pedidos de socorro que vêm das casas, onde há gente sofrendo, gente amarrada, gente ferida. Me dá um coração que sente, Senhor. Eu não quero ser cínico, ficar aqui só desfrutando do palácio.